Vamos lá, gente. Hoje eu vou falar de um tema um pouquinho mais sério, que é a sexualidade e saúde mental sem patologização. Sem patologização. Por quê? Porque a sexualidade não é uma doença, a sexualidade não é um transtorno. E eu tenho um vídeo inteiro aqui embaixo, eu vou deixar linkado aqui embaixo, dizendo o que a ciência tem a dizer sobre a sexualidade. E a ciência, spoiler alert, a ciência confirma que a sexualidade não é um transtorno mental ou uma doença. Mas, então, por que eu tô trazendo esse tema? Porque quando a gente descobre que a gente é assexual, a primeira reação do mundo não é normalmente compreensão. Muitas vezes vêm perguntas tipo: será que isso é psicológico? Será que isso é trauma? Será que tem algo de errado? Só que a sexualidade, ela é uma identidade. Ela é uma identidade. Então, não é trauma, não tem nada de errado. Vamos deixar isso bem explícito. Então, vocês podem me perguntar: por que saúde mental entra nessa conversa? Vamos lá. A relação entre saúde mental e a sexualidade, ela existe, mas não do jeito que vocês estão pensando. Não é que a sexualidade causa sofrimento, de modo algum. O que causa sofrimento é viver em um mundo que diz o tempo todo que você deveria sentir algo que você não sente, a atração sexual. E isso leva a pressão social para você fazer sexo e ser que nem todo mundo. Isso pode fazer com que a gente se sinta mal, como se a gente tivesse quebrado, como se tivesse algo de errado conosco. Isso pode levar ao isolamento, porque você simplesmente não se encaixa nesse padrão, e isso pode sim levar ao isolamento. Outra questão é a invalidação constante da sociedade. E eu tenho um vídeo aqui embaixo que fala só sobre a fobia, que é discriminação contra pessoas assexuais. Se vocês quiserem ver esse vídeo, vou deixar linkado aqui embaixo, porque essa invalidação ela acontece e ela causa muitos danos para o nosso psicológico. E tem também a questão do medo de contar para as outras pessoas que a gente é assexual. E eu tenho um vídeo inteiro aqui sobre como se assumir sendo assexual, porque é, não é uma coisa fácil se assumir quando você não faz parte da sexualidade padrão da sociedade, né? Daquela que é bem vista. Não vou nem dizer que é padrão, porque não existe padrão, né? Tá errado isso, não existe padrão. Mas vamos dizer, a gente não faz parte da sexualidade que é bem vista. Então, ocorre sim esse medo de contar para as outras pessoas. E, de novo, eu recomendo vocês assistirem o vídeo sobre como se assumir caso você esteja nesse período difícil em que a gente sente a necessidade de contar para as outras pessoas, mas está com medo da resposta que a gente vai receber, não é mesmo? Mas a boa notícia é que a descoberta pode trazer alívio. Por quê? Porque o momento de descoberta, ele pode ser um momento de libertação para você. Finalmente existe uma palavra que descreve quem você é, que explica como você funciona, que, que explica basicamente onde é o seu lugar na sociedade, porque sim, você tem um lugar na sociedade, você pertence a essa sociedade e essa sociedade não tem o direito de te invalidar de forma alguma. E essa descoberta e a autoaceitação traz alívio. Também tem o fato de que finalmente você vai fazer parte de uma comunidade, você vai poder entrar em grupos do Discord, inclusive eu tenho um grupo do Discord, o link tá no vídeo sobre o grupo do Discord. Então,
fazer parte dessa comunidade e conhecer outras pessoas assexuais é uma coisa que traz muito alívio e muita tranquilidade para o espírito. Eu falo pela minha experiência, pelo menos. E finalmente existe uma explicação para quem você é que não envolve defeito. Não envolve defeito nenhum. E isso pode melhorar a sua saúde mental, não piorar. Nomear a nossa sexualidade e descobrir e aceitar tira o peso da gente se sentir isolado e sozinho e como se não tivesse ninguém que nos entende, porque você entra em contato com essa comunidade e você percebe que você não tá sozinho, que tem muita gente que te entende. E isso é muito libertador. Mas vamos falar um pouco sobre terapia e por que que terapia pode vir a ajudar com as nossas questões. Por quê? Em primeiro lugar, terapia serve para lidar com a pressão social. A gente pode ir na terapia e arrumar métodos e modos para para lidar com a pressão social que é colocada em cima de nós. A gente pode ir na terapia para trabalhar nossa autoestima, porque muitas vezes a gente se sente inferior ou como se tivesse algo faltando na gente, que a gente não tá completo, porque não tem a atração sexual, então tá faltando alguma coisa. Isso leva a baixa autoestima, e isso não é bom, não é bom. Terapia serve também para a gente processar a nossa identidade, entender em que lugar do espectro a gente tá. Eu tenho um vídeo aqui também que fala dos diferentes tipos de assexualidade. Então você pode checar esse vídeo, ver se você se encaixa em algum deles. Lembrando que se você não se encaixar em nenhum deles, isso não significa que você não é assexual. Isso não significa que a sua identidade não é inválida. Então, mantenha isso em mente, por favor. Terapia pode te ajudar a aprender a colocar limites sobre quando as pessoas começam a te pressionar para você fazer parte do comportamento majoritário da sociedade. Aprender a colocar limites se você entra numa relação com uma pessoa que é alo e que quer fazer sexo com você. Vamos lá, gente. Novamente, a sexualidade não é uma doença, não é um transtorno, mas vamos falar do perigo da patologização. O que que acontece quando a sexualidade é tratada como um problema? A gente começa a desconfiar de nós mesmos e da nossa identidade. E isso faz com que a gente acabe entrando em situações desconfortáveis, ou que é pior ainda, que a gente se force a entrar em situações desconfortáveis. Quando você não tá ok com a sua identidade, você pode ignorar seus próprios limites, o que pode levar a situações muito ruins. Por exemplo, se você sente a pressão social de ter que fazer sexo, você ignora seu limite, você faz sexo contra sua vontade. Se você tá num relacionamento com uma pessoa alo e ela tá insistindo em sexo, você ignora o seu limite, você faz contra sua vontade. E quando a sexualidade é tratada como um problema, você pode acabar se sentindo quebrado por muito tempo. Então, patologizar a identidade gera um sofrimento real e respeitar a nossa identidade protege a nossa saúde mental. Para finalizar, gente, para finalizar, a sexualidade não é vazio, a sexualidade não é falha, a sexualidade é uma diversidade humana e a nossa saúde mental melhora quando a nossa identidade é aceita por nós mesmos, em primeiro lugar, pelos nossos amigos, família, em segundo lugar, e a nossa saúde mental piora quando a nossa sexualidade é combatida. Então eu quero lembrar você que se você é ace, assim como eu, você não tá quebrado, não tem nada faltando em você, não tem nada de errado com você. E
para as pessoas que convivem com pessoas ACE, fica aqui a dica que escutar e validar é uma forma de respeito. E a nossa identidade sexual, ela merece respeito, assim como qualquer outra. Ou seja, identidade não se trata, identidade se respeita. Gratidão por terem assistido esse vídeo. Eu espero que ele tenha sido útil. E a gente se vê no próximo, beleza?